Bom dia, mas em tese, boa madrugada, né? Porque são 2h40 da manhã aqui no Brasil, né? E nosso fuso horário, isso aqui é madrugada, né? De acordo com o fuso horário do Brasil, 2h40 da manhã, madrugada. Mas então, 16 de agosto de 2024, 69ª semana de Bare Minimal Monday and Friday. Vou falar novamente, porque o vídeo anterior ele foi interrompido, mas eu vou repetir que vou falar num volume relativamente nos decibéis permitidos para área residencial, né? E privado, né? Eu estou num ambiente aqui, um recinto privado, meu domicílio. Então, os decibéis, parece que os decibéis são. Eu tenho que pesquisar isso, né? De acordo com as normas técnicas da ISO 9000, que é o selo de qualidade, e das normas técnicas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nas questões constitucionais da lei do sossego, né? Que nós não podemos perturbar o sossego dos vizinhos, né? Existe um limite de decibéis permitidos para horário, ambiente, tipo de atividades. Aqui eu não tenho nenhum tipo de atividade em que com barulho, com ruídos, né? Então, o único ruído que eu falo aqui é quando eu estou gravando os vídeos tanto dos exercícios de oratória como dos exercícios de fonoaudiologia, musicoterapia e musicalidade. Mas esse tópico, essa pauta de musicoterapia, fonoaudiologia, musicalidade, exercícios de oratória, não o horário, o dia, não é sexta-feira de madrugada nem de manhã. Mas então, hoje a minha pauta de estudos eu vou compartilhar com vocês, que a minha pauta de estudos vai ser sobre as questões que permeiam em relação aos direitos básicos e constitucionais. Primeiro, o direito da ampla defesa e contraditório, né? O direito da presunção de inocência, o direito de ter o direito de se defender de forma justa e forma digna, de forma honesta, por meios legais, cabíveis, lícitos, né? Porque isso faz a diferença, né? A boa-fé. A boa-fé, para pleitear direitos, é fundamental. Ter boa-fé para pleitear direitos com legitimidade por meios legais, cabíveis, lícitos. Por quê? Por que é importante partir desse princípio? Porque se eu vou tentar pleitear direitos com má fé, com litigância de má fé, isso terá consequências. Ninguém pode armar uma situação para prejudicar outra pessoa com dolo, né? Com dolo, com a intenção de causar danos, com a intenção de agredir, com a intenção de machucar, com a intenção de causar, digamos, uma materialidade, um óbito, né? E é importante salientar isso, que hoje a pauta de estudos vai ser sobre todas essas questões que permeiam a legitimidade das questões e formas cabíveis, lícitas, legais e com boa fé de se pleitear direitos legítimos em meio à litigância de má fé, em meio a fraudes,
em meio a falsificações, em meio a cerceamentos de defesa de todo e qualquer. Enfim, mas resumindo, em meio a, a denunciações caluniosas, dolosas, com a intenção comprovada, constatada de causar um dano, de causar materialidade, quem sabe um óbito, né? E depois que eu morrer, eu não vou poder pleitear os meus direitos com boa fé. Eu vou precisar de uma mesa mediúnica, eu vou precisar de um pai de santo, de uma mãe de santo, ou de uma, dos atendimentos no TE, ali nas, das questões das casas espíritas, né? Ou uma missa, através de uma missa, através de um culto, enfim. Depois que eu morrer, eu não vou poder pleitear os meus direitos pelos meios legais e cabíveis que eu tenho viva, né? Então eu tenho que pleitear os meus direitos com boa fé, pelos meios cabíveis, lícitos e legais, de forma legítima, enquanto eu estou viva, né? Por quê? Porque a litigância de má-fé, ela pega pesado, né? Nós já sabemos que a litigância de má-fé, ela não age sozinha. A litigância de má-fé requer várias pessoas em várias instituições, em vários locais, em vários lugares, fazendo parte desse esquema, né? Podemos dizer assim, porque é um esquema, né? É um esquema, colhe uma prova por meio ilícito, outro viabiliza um trâmite aqui, outro viabiliza um trâmite ali, e o outro, enfim, né? E isso é um trabalho da Polícia Civil, na Polícia Investigativa. A Polícia Militar, além do serviço de inteligência da Polícia Militar e de todas as polícias, né, da civil, federal, enfim, bombeiros, as Forças Armadas, do Exército, Aeronáutica, Marinha e serviços secretos internacionais, nacionais. Então, assim, a primeira premissa de tudo isso é que a polícia ostensiva, ou seja, pessoas que fazem o patrulhamento, as pessoas que fazem o ronda, eles não são da área, digamos, eles, não é que eles não são da área investigativa, porque todos os dados faz parte de todo esse emaranhado de contexto, né? De fatos conexos, de situações conexas, de ilações, de coincidências. E eu só posso falar pela minha visão de vivência das minhas experiências, né, em relação aos processos que eu venho tendo que ser parte, né, tendo que ser parte, porque para a gente pleitear os direitos de forma legal, lícita e com boa fé, pleitear direitos legítimos de forma legítima, é a coisa mais difícil aqui no Brasil. É a coisa mais difícil do Brasil, porque aqui no Brasil tudo tem um jeitinho brasileiro, né? E eu não estou pedindo favor a ninguém. Quando eu chego na defensoria para marcar um agendamento para os processos que eu tenho tramitando, eu não vou lá para pedir favor a ninguém. Eu conheço muitos advogados. Nunca cheguei na porta de nenhum para pedir para me atender de graça. Nunca cheguei na porta de nenhum para pedir favor, para pedir qualquer coisa. Conheço muitas advogadas, inclusive eu tenho uma irmã, Meiriane, né? Montenegro, antes, o nome de solteira Meiriane Andrade Ramalho, é casada com Alberico Montenegro. Ambos são advogados criminalistas ali no Rio de Janeiro. Então eu tenho uma irmã que é advogada. Eu não posso pedir para minha irmã me atender de graça. Por quê? Porque o meio de vida dela são honorários.
Meio de vida dela e do marido dela, do Alberico Montenegro, é honorários. Eu não posso pedir para minha irmã me atender de graça. Eu tenho bom senso. E no meu bom senso, em meio ao discernimento em relação a tudo isso, é por isso que eu fui pela primeira vez para poder ser atendida pela Defensoria em 2013, na Defensoria da Unifor, no Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, em 2013, que eu comecei a preparar pedir essa separação. Desde 2013, entreguei todos os papéis no Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, Defensoria. E de lá para cá, tive que, todos os problemas que houveram, eu tive que entrar novamente em 2016, tive que sair 5 horas da manhã para pegar a senha lá da Defensoria Pública Geral, ali no Luciano Cavalcante, Pinto Madeira, né? Pinto Madeira, e pedir pegar a senha para todos os procedimentos de forma lícita, legal. Eu não fui lá para a Defensoria da Pinto Madeira, da Defensoria Geral, pedir favor a ninguém. Eu fui com os meus direitos constitucionais de cidadã brasileira, assim como qualquer estrangeiro, de acordo com o artigo 5º do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988, também poderia usufruir desse direito constitucional, né? Com todas as questões, porque as pessoas acham que só quem tem direito a atendimento da Defensoria Pública são pessoas em situação de rua, pessoas em situação de indigência, enfim. E as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, volto a dizer, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos têm direito à defesa pela Defensoria Pública. Quem ganha até 2 salários mínimos não precisa declarar imposto de renda. Então, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, em meio a todas essas questões da litigância de má-fé, né? Porque tem pessoas que realmente não têm condições de pagar advogado. Eu não tenho condições de pagar advogado, porque meu orçamento mensal aqui mal dá para a minha alimentação. Mal dá para a minha alimentação. E a primeira coisa que uma pessoa precisa é de se alimentar. Porque sem a pessoa se alimentar para ter saúde, não tem como ir atrás de nada. Não tem como ir trabalhar, não tem como pegar um transporte, não tem como ir atrás de segurança, educação. Então, a primeira coisa da dignidade brasileira é uma alimentação decente. Eu não posso comprometer o meu orçamento da minha alimentação para pagar 150 mil de advogado aqui no Ceará. Ficar à mercê de penhoras online, ficar à mercê de advogados agiotas perigosíssimos na minha porta, me ameaçando, mercê de assaltos, pseudo-assaltos, né? Pseudo-assaltos, porque é mais complicado, eu tenho que fazer outro vídeo em relação a isso. São 14 minutos, eu vou fazer aqui outro vídeo, já vou postar esse, e a nossa pauta vai ser sobre esses direitos fundamentais na defesa da ampla defesa e contraditório, presunção de inocência e legitimidade de procedimentos processuais jurídicos e boa-fé.